Salve, salve, meu querido George, como estás? Eu estou bem. Você tá hoje empolgadérrimo, né? Sempre empolgado, não tem como. Mas mais empolgado porque hoje, finalmente, consigo trazê-la aqui presencialmente. Nós nos vemos semanalmente, porém, presencialmente aqui hoje, Constança E Novillo. você sabia que ela é praticamente uma representante da ONU ambulante, né? Meu Deus, lá vem. Ela vai poder explicar. É? É. Então tá bom. Aonde nasceu, para quais países Ah, foi. isso sim. É uma representante da ONU Ela ambulante. é. Além disso, Matias e Franco, que são os filhos de Sim. Constança. Constança Novillo, primeiro. Constança. Vamos com calma. Seja bem-vinda, Head de Marketing, diretora de Marketing, CMO da ASICS na América Latina. É um prazer, finalmente, Cons, a gente estar aqui falando, profissionalmente falando, né? Sim, Bem-vinda. sim. Obrigada. Faz um tempo que a gente está querendo marcar isso aqui. Obrigada pelo convite. Essa história é divertida pelo seguinte. Era ainda, acho que uma ou duas assessorias de imprensa para trás, quando a gente tentou marcar a primeira vez. E era a Camila, que conheço há muitos anos e tudo, ela mandou, Eric, você precisa conhecer a Constança, precisa conhecer e tal. E tudo bem, e além disso, enfim, tem as vidas particulares que rolam e tal. Aí um belo dia eu tô no clube que eu sou sócio, aí eu olho e falo assim, Constança. Aí eu lembrei da época que a Constança ainda era antes, era lá da Puma, lá atrás. Eu falei, Constança Novillo, que eu lembro que a gente tinha a revista da máquina que a gente enviava, eu lembrava de ter o nome dela, era Head de Marketing da Puma, aí eu... Constança Novillo, não é possível, mas aí eu olhei, aí meus filhos jogando, o Renato jogava junto na época com o Matias Novillo, aí eu olhei e falei, peraí, aí a gente tava parado no clube, um olhou pro outro e falou, você é Constança? Sim, você é o Eric? É, pronto, aí a gente entendeu. E o pessoal falando, pô, mas tá difícil marcar, porque não dá data. Aí, tá viajando. Aí aconteceu, não, mas ela vai viajar com os filhos de férias. Era julho de 2023 pra gente fazer aqui o Maquinistas. Falei, peraí, mas também viajou a Constança lá do clube. Aí eu liguei os pontos. Aí que a gente finalmente falou, peraí, você é. Aí, e desde então a gente brinca, porque a gente tenta acertar as agendas, já estão 2 anos essa. A gente se viu em Paris antes da gente se ver aqui. Paris durante a Olimpíada, antes daqui. Tinha que fazer o Maquinistas lá do clube, então, né? Não, se fosse era mais, teoricamente, mais Fácil. simples, mais fácil. Mas aí a gente representa outros papéis, né, Cons? Isso aí. Não tem como. Aqui, ó, aqui está montada a nossa Sim. grade, que estamos na semana. Aliás, obrigado por 3 dias antes da... Não, 3 dias antes da prova vir gravar conosco. Amanhã vai ao ar, terça-feira, 29 de abril, vai ao ar o programa. Dia 1º de maio temos Ayrton Senna Racing Day, que há 3 anos. É o segundo ano que a gente patrocina. Segundo só? Ah, é, porque antes foi lançada a coleção Senna sem seu... Então, essa coleção aqui já é a 6ª colaboração com eles. Eu lembrava da corrida. Vários anos aí de parceria com o Senna Brands. E aí a gente começou patrocinando o Ayrton Senna Racing Day, que faz todo sentido, né? Até porque a gente faz a coleção inspirado nessa junção aí dos valores e tudo mais, o Ayrton Senna, do legado. E essa já é a 6ª colaboração que a gente lança, e aí a gente usa esse palco do Ayrton Senna Racing Day para falar dessa coleção, para estar lá nas lojas no dia da retirada de kits da corrida. Enfim, depois fica na loja, né, a venda também. E tem sido, assim, sucesso de vendas toda vez que a gente lança uma coleção. Tá bem feia a coleção, dá pra ver. A maioria das collabs que a gente lançou com o Senna Brands foram de running. Inclusive essa aqui, que já é o Janimos 27, que é o nosso recente lançamento de running. Mas no final do ano passado, a gente lançou uma de Sport Style, que foi com o Cayano 14, e foi uma collab global. Então, essa coleção estava disponível em lojas fora do Brasil, que foi muito legal. A gente sabe, né, que tem vários países que são muito fãs do Ayrton Senna, né? Então, mas agora voltou aqui para uma coleção Brasil, e essa aqui especificamente está inspirada na primeira conquista do Ayrton Senna, na Fórmula Ford, de 81. Então, todo o design, as cores, estão 100% inspirados e remetem tanto ao capacete que ele usou e também ao carro que ele usou para essa vitória. E
antes dela poder explicar a questão da ONU, que a gente deixou em aberto, é algo que surgiu do Brasil e depois a ASICS exportou, é um pouco isso? Sim, sim. Surgiu, na real, até o próprio... Eu encontrei no sábado, a gente fez um treinão para as pessoas, né, que vão correr no dia 1º de maio, lá na ASICS House, que fica lá no Parque Linear Bruno Covas. E nosso embaixador de marca, o Nicolas Prates, eu encontrei ele, nem sabia que ele ia lá, e ele foi lá treinar. E aí a gente ficou batendo papo e tal. Porque, na real, toda essa história dessa parceria com o Senna Brands surgiu de certa forma, surgiu porque ele fez um post sobre Ayrton, que ele tinha feito um tempo muito parecido com o Ayrton Senna, que o Ayrton Senna usava a corrida como condicionamento físico para os treinos dele e tudo mais. E aí o time de produtos, de inovação dentro da ASICS usou isso como inspiração e foi de lá que nasceu toda essa colaboração que a gente tem até agora com eles. Então, enfim, é uma construção aí de uma parceria que tem sido muito bem sucedida e a gente continua aí contando umas histórias legais aí com eles. É uma forma de posicionar muito a marca, né? Ajuda demais, né? Não, e também, de certa forma, além de você se associar a um ícone brasileiro, né, e todo o legado que ele deixa, você termina, de certa forma, abrindo um pouco mais o público, né? Versus os outros, né, patrocínios ou outras ativações ou outras iniciativas que a gente tem, especificamente em running, ou talvez até em outras modalidades, no esporte assim, como um todo. Então, e agora também, não sei se vocês já assistiram a série do Senna na Netflix. Sim. E isso começa também a atingir pessoas de novas gerações que talvez não tenham essa lembrança, né, do... Eu tenho, aí o caso pessoal, meu sobrinho tá com 16 para 17 anos, eu dei para ele aquele tênis, acho que faz 2 anos, 3 anos, foi um tênis inteiro preto do Senna, que foi lançado. Eu dei para ele de presente e ele mergulhou no universo do Senna a partir do tênis. O pai dele é muito fã do Senna, então conversava, falava, e hoje ele é um fãzaço do Senna e da marca também. É engraçado, mostra como pega, né? Exemplo ótimo. Porque foi bem isso, ele entrou nisso. E aí vamos ver se quinta-feira agora ele também realiza o sonho de correr. Tá pra correr também, vai correr também. E é isso, porque pra ele, até tava conversando com ela, falou, não, ele tá baita expectativa tal, porque é isso, que junta e é uma pessoa que não tem a mínima, não teve o menor contato, né, de vida com a Ayrton Senna, do que a gente era o que era pra mim lá atrás, falar do Leônidas da Silva, sei lá, de ídolos do esporte brasileiro, mas que você nunca viu em ação, né? Não, e o legal é que no dia da prova você tem várias ativações de algumas marcas, né, que estão associadas ou tem parceria com Senna Brands. Então você tem uma forma de também entender um pouco mais. Aí cada marca faz uma coisa diferente. A gente também está com as nossas ativações no espaço lá, depois da prova e tal. E tem também a prova para kids, né? Acho que é de 2 a 12 anos, que é depois dos adultos, né? Esse ano eles mudaram o percurso. Ano passado foi 5, 10 e 21K. Aí esse ano eles fizeram 1 volta, 2 voltas ou 3 voltas. Um pouco mais simples o raciocínio, porque correr 21 no Interlagos é difícil. É bem difícil. A subida no final é bem, bem desafiadora. Então, eu vou fazer 1 volta só. E conta pra gente do seu lado ONU. Muito bem, então, eu sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Aí, com quase 11 anos, minha família se mudou para a Califórnia. Aí, eu morei muitos anos na Califórnia. Aí, conheci um uruguaio, estudando em Arizona, que aceitou uma proposta de trabalhar em São Paulo. Aí, por isso que eu cheguei em São Paulo, né? Porque assim, foi uma coisa assim, meio maluca. Eu vou para São Paulo, né? E já tô aqui mais de 20 anos, tenho 2 filhos brasileiros. Mesmo com um deles, acho que ele é uruguaio, mas...
É, A alma uruguaia do o mais do velho Matias, a acha alma que é Uruguai. uruguaia. É, Uruguaia. É, Inclusive jogando bola. inclusive jogando bola. Já o Franco não, o Franco já É. é mais Argentina, né? Oh, não, ele é bem brasileiro. Não, bem brasileiro. O Sim. estilo dele é bem brasileiro de ser. Junta ele e o meu caçula no clube, eles tocam o terror. É. Mas é isso. Então, eu falo que eu sou a cidadã do mundo, que eu tenho sangue argentina, mente americana e coração brasileiro. Essa é a minha... E aí, aproveitando toda essa experiência de vida, o que você traz quando a gente fala de negócios, de adaptar para a cultura de cada país, a partir desse seu olhar? Que você tem um olhar que ele é mais amplo, né? Como é que você usa isso no seu dia a dia, pensando em liderança, pensando no olhar de negócios, e adaptar com a cultura de cada país, olhando o Brasil e agora também a América Latina? Uma boa pergunta essa. Então, eu acho que eu sou bem americana, assim, no meu dia a dia do trabalho, da forma como eu penso, né, no business e tudo mais, sou um pouco mais direta na minha comunicação, mas ao mesmo tempo eu tento ter esse jogo de cintura, né, e usar o humor, e usar essa forma de ser latina para a parte mais de relacionamento, né, seja internamente ou com outros stakeholders, com outros parceiros. Acho que no final do dia é quase uma salada de frutas, assim, né? Você vai misturando diferentes vivências, né? E também tem a ver um pouco o ingrediente da cultura da tua marca, né? Porque eu fiz uma transição, por exemplo, de ter trabalhado 13 anos numa marca alemã, né? Que você se lembra. Na Puma, aqui primeiro para a América Latina, depois para o Brasil, que tinha uma forma de lidar e de gerenciar os times e o trabalho bem diferente do que eu tenho hoje trabalhando na ASICS, que é uma marca japonesa. Então, tem também esse jogo de cintura e essa flexibilidade de você conseguir lidar com a cultura da matriz da marca na qual você está trabalhando também, né? Que não é fácil. Não é fácil. Já fui para Tóquio umas 2 vezes, trabalho, né? E lá é um outro mundo, né? Formal em excesso, é muita formalidade, é muita hierarquia, como é que é? Continua sendo bastante hierárquico lá. Sim, sim. E quando você pensa a forma de você negociar as coisas, a forma de como você se comunica no dia a dia com as pessoas, né? E mesmo que seja uma marca e uma estrutura global no final do dia, porque tem pessoas do mundo inteiro, né? Você tem ainda todo esse grupo de pessoas no Japão que tem muito poder e que toma as decisões, né? Óbvio que agora tem pessoas tem um movimento legal na ASICS que tem pessoas que estavam na estrutura da Europa que agora estão assumindo posições de liderança globais. Em marketing, sports marketing. Então, estamos num momento assim de transição. Está tendo uma flexibilização do jeito japonês de ser. Mas até pouco tempo atrás, era bastante focado em Japão mesmo. Então, tem também esse relacionamento com o Japão. Então, assim, enfim, eu me considero... Eu acho que o que eu aprendi, e uma das minhas grandes fortalezas é a minha habilidade de me adaptar. Então, essa coisa de se adaptar a qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer cultura, isso me ajudou muito dentro de uma multinacional, você tem que ter isso, né? Não tem como fugir, né? Então, acho que essa flexibilidade de poder, né? Acho que isso me ajudou muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Você passou uma visão bem bacana. Porque no fundo é aquilo, né? Sempre falo, né? O trabalho de convencimento de um executivo dentro de uma empresa, ele existe da mesma forma. Ele tem que vender, né? Tem que vender a ideia, tem que vender o produto, tem que vender o conceito. Sim. E tem que vender internamente para poder levar para externamente ser vendido também, né?
É um trabalho duplo ali, desafiador. Eu fico imaginando de quem eu converso, que trabalha nas diferentes empresas, diferentes multinacionais, principalmente, esse choque cultural sempre existe, né? Choque não, né? Mas assim, essa necessidade de adaptação, que às vezes tem muita gente que não consegue e que não vai. E nesse sentido, Couso, como é que isso trabalha para como a ASICS se posiciona aqui para o mercado, vamos dizer assim, pensando no Brasil principalmente, como é que vocês têm hoje trabalhado o mercado brasileiro? Claro que a gente recebe tudo um direcional do Japão, né? Porque a marca é global e tem todas as diretrizes, né? De marketing, de produto, enfim, várias outras coisas. Mas a gente tem também essa flexibilidade de poder adaptar algumas coisas regionalmente ou dentro do Brasil, por exemplo. E aí a gente usa os nossos ingredientes de localização, tropicalização para algumas coisas. E às vezes a gente nasce em projetos, né, daqui que vão para fora também, né? Esse eu imagino que no Japão tenha feito um certo sucesso. E no Japão eles adoram Ayrton Senna, né? Então já é mais fácil para ficar provando as coisas de produto, né, e tudo mais. Mas hoje estamos num capítulo aí, numa fase da empresa, da marca, no Brasil e na América Latina, de expansão e regionalização. Então, em várias frentes, né? A primeira é uma expansão de lojas próprias. A gente acabou de abrir agora uma loja em Campinas, umas 2 semanas atrás, porque hoje, na América Latina, a gente tem mais ou menos umas 31 lojas, 18 no Brasil, incluindo essa de Campinas, 7 no Chile, 4 na Colômbia, 1 loja na Argentina, 1 loja em Peru. E nos próximos anos, a ideia é abrir mais lojas próprias no Brasil e nesses outros países que eu mencionei. E também um projeto novo dentro desse conceito de expansão, a gente começa agora, final de maio, uma nova etapa com a abertura de uma loja em Curitiba, mas com modelo de negócios de franquia, que a gente não tinha na América Latina até então. E isso aí também, pelo menos, isso começa mais no Brasil. Então, a ideia é realmente ter uma expansão, sair um pouco desse eixo São Paulo-Rio, em termos de loja, para mostrar a nossa marca de forma mais abrangente. E além desse projeto de expansão de loja, seja loja própria ou franquia, a gente também tem projetos, iniciativas de marketing que estão tentando sair desse eixo São Paulo-Rio também. A ASICS House na pista, que é a versão POC da ASICS House, que já rodou 6 meses aí. Foi os últimos 3 do ano passado, os primeiros 3 desse ano, que rodou o Brasil inteiro, né? Foi para Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e tal, umas 17 cidades, levando experimentação de produto, né? Ativando essas praças, que muitas delas são carentes de eventos grandes. Tudo bem que agora tem bastante prova em qualquer cidade, né? Mas essa aproximação, especialmente nas cidades que não tem loja própria, a gente consegue se aproximar desse público, né? De uma forma mais legal. E, enfim, aí tem várias outras, né? A ASICS Golden Run também é outro exemplo, que a gente sempre começa o calendário com o Buenos Aires, que eu estive lá, eu corri a minha maratona lá da ASICS Golden Run. Depois, em maio, vai para São Paulo, em julho vai para Rio, e a novidade desse ano é que a gente volta a expandir para a América Latina. Então, em agosto vai para Santiago, e depois, em outubro, vai para Lima e Medellín. Que até o ano passado só tinha Buenos Aires, São Paulo e Rio. Sai também do eixo de São Paulo, Brasil e Argentina, né? Um pouco, né? Nesse quesito que precisa, né? Enfim. E o foco continua sendo prioritariamente o running. Dentro da empresa? O carro-chefe sempre vai ser running, continua sendo. O que vocês vão começar a ver é mais visibilidade de marca e mais ativações em tênis
e também um investimento maior em sport style, que é a linha casual, que está, em termos assim globais, está crescendo muito. E aí a gente está nessa jornada também de crescer aqui no Brasil, então, na América Latina, na real. Lógico. E enfim, por causa dos nossos ativos, nossos atletas de elite aí, de profissionais em tênis e algumas outras coisas a gente faz globalmente, e também a gente começa a trabalhar um pouco nessa modalidade também. Um tênis, ele tem um tempo médio desde a concepção até o lançamento? Assim, um tempo, um prazo? Como é que funciona isso? Olha, a gente vai agora, nas próximas semanas, no próximo mês, atender clientes do nosso showroom, mostrando a coleção do primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente já tem as amostras, a gente mostra a coleção, o portfólio, e faz as pré-vendas, que a gente chama. A gente fecha esses volumes, né? E isso chega só a partir de janeiro do ano que vem. Entre janeiro Como e produto, junho. né? Na verdade, Com o produto acabado, né? é. Mas daqui a pouco a gente já vê os designs do segundo semestre. Então, enquanto a gente está mostrando para o cliente as amostras do primeiro semestre do ano que vem, o time de produto global já está olhando os designs do segundo outro. semestre. Né? A gente está falando, né? Entenda, cliente não é o cliente final, né? Cliente Não, é o grande varejista, sim, né? Que vai vender o grande, médio varejista, a enfim. Centauro, Que, Netshoes, Centauro, enfim. exato. Ou que vai chegar nas nossas lojas próprias também, né? Sim, também. Sim. O da loja própria, aí é uma decisão, até eu cortando aqui no meio o raciocínio, mas a decisão do que vai ser colocado à venda vem de quem? Da própria loja? Porque geralmente é isso, né? Vocês apresentam os produtos, o lojista olha e fala, eu vou querer tantos pares desse, tantos daquele, dentro do que você tem disponibilidade, óbvio, e coloca à venda. Como é que funciona na loja própria essa lógica? Na real, a gente direciona essa compra, tá? Claro. Porque a gente mostra um calendário de marketing, a gente mostra, olha, essas são as campanhas globais que vão ter um suporte do nosso, né? O marketing vai trabalhar campanhas em cima desses produtos. Às vezes a gente muda, dependendo, tem algumas coisas que talvez para o global é um tier acima, um tier abaixo, a gente faz um ajuste local, regional, em termos do suporte que a gente vai dar para as campanhas, né? Tier 1, 2, 3, enfim, por modalidade. Então, nesse sentido, os volumes são direcionados para que os clientes né, de varejo e as pessoas internas que fazem o planejamento da compra da loja própria entendam aonde precisam apostar, especialmente em uma cor específica, que vai ser a cor de campanha, por exemplo. Então, não tem muito segredo, assim. Todas as marcas esportivas trabalham dessa forma. O que muda, às vezes, é se você tem dependendo de que porcentagem você tem de produção local, o lead time é menor. Sim. Então, você poderia atender o cliente mais para frente para uma data do segundo semestre, por exemplo. É que se você está importando, né, você tem que atender agora, porque daqui a pouco você tem que subir a compra no sistema. Aí, tipo assim, você tem uma experiência de Puma e agora a ASICS. O mercado é extremamente competitivo, né? Como se diferenciar além da marca? Porque quando você fala Puma, ASICS ou outras, são baita marcas. Agora, como se diferenciar? E essa diferenciação ser perceptível para o cliente final, para quem vai comprar, num mercado assim tão competitivo? Onde é que você acha que está as chaves aí para essa diferenciação? Acho assim, tem que ser um trabalho duplo de marca. Não tem como não se diferenciar pela marca, porque também todo mundo aqui está falando da marca e no mundo esportivo as marcas estão inclusive mexendo seus posicionamentos às vezes também, né? Então você tem que ficar de olho nisso aí. Então tem um trabalho de construção de marca muito forte. Aqui entra todo, né, o posicionamento, o propósito, né? E aí a ASICS entra com um propósito muito forte, né? Que é a nossa filosofia de fundação, de animação em corpore sano, que faz parte do nosso nome, que é um acrônimo em latim. Então, tudo que a gente faz
está direcionado por esse propósito de ter produtos, serviços e experiências para manter uma mente sã no corpo são. Isso aí é nosso reason why de existir, vamos dizer assim, né? Nosso propósito. E depois você tem um trabalho do pilar de inovação, de tecnologia, ou seja, dos produtos, né? Então, você precisa mostrar, ou no nosso caso, a gente, com diferentes formas, mostra a superioridade que nós temos em produto. Seja pela chancela que nos dá o atleta de elite que está ganhando os pódios nos campeonatos, nas provas, enfim. A performance em si, a né? Performance dos atletas, seja pelas inovações que a gente colocou no mercado. Então, a gente tem hoje em Kobe, no Japão, um Instituto de Ciências Esportivas que está fazendo pesquisa o tempo todo, com atletas de elite, né, atletas profissionais, com atletas amadores. Então, poder captar as dores do corredor, no caso, se a gente está falando em running, por exemplo, as dores do corredor de elite, as dores do corredor amador, entender qual é o melhor portfólio de produtos que a gente poderia oferecer para todo tipo de corredor, né? Porque a nossa missão também é poder acompanhar o atleta, seja ele, né, profissional ou amador, durante toda a jornada de vida dele, né? Essa é o nosso objetivo. E estar inovando o tempo todo em termos de tecnologia, né? Se você dá uma olhada, a gente está em bastante destaque hoje nos pódios das maratonas mais importantes do mundo, né? A gente acabou de ganhar agora Boston. Pode falar alto, feliz. Não tem problema, não pode falar assim, não é um segredo, pelo contrário. Né? Algo recente, né? Então, assim, a gente vai ter agora, inclusive, o final de semana que vem, tem um evento em Tóquio que vai acontecer muito parecido com o que aconteceu ano passado, na véspera da Maratona de Paris, e o que aconteceu também em Málaga, nos anos anteriores. A gente vai fazer um evento só para atletas de elite, um percurso lá específico lá em Tóquio, e aí a gente vai colocar em teste aí o nosso protótipo que vai ser lançado em breve, que inclusive foi usado pelo John na Maratona de Boston. Esse vai ser o nosso grande lançamento aí dentro dessa família de Metaspeed, que é a família e o produto dentro dessa franquia de velocidade, que aqui está nos pódios, né, de maratona, triatlon e tudo mais. Uhum. A gente faz um evento lá bem bacana e tentando quebrar, né, os RPs de todo mundo, né? Uhum. E então, assim, um trabalho muito focado em ouvir o consumidor final, incluindo atletas e amadores, e estar constantemente, né, lançando inovações, tentando oferecer o máximo que a gente puder em tecnologia. Né? Lança a pergunta. O que é inovação? Não, ainda não. Antes disso, Cons, acho que aqui a gente tem, nessa linha do Senna que está aqui, a gente tem, acho que, bem isso que você falou. Tem uma camiseta de running, tem uma camiseta de que algodão, é um lifestyle, que é né? Um casual. E aí aqui o tênis de performance, é isso? Tênis de performance. É bem essa... seria meio que a linha de atuação, né? A roupa esportiva, a roupa casual e o calçado, que é o que faz realmente o ponteiro girar de vendas e tudo no mundo inteiro, né? Sim. Sim. Isso. E nesse sentido, Cons, como é que entra um outro patrocínio que vocês têm que a gente ainda não falou, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro? Sim. Porque ele também é desafiador, né? Eu acho que, assim, fornecer o uniforme para o time Brasil, né, disputar a Paralimpíada e no dia a dia, enfim, é muito... É bastante trabalhoso, né? Vamos dizer assim. Foi um desafio legal e a gente aprendeu muito com isso. A gente continua aprendendo, né? Primeiro que esse patrocínio e essa iniciativa vai além da parte de performance, né? Obviamente, mesmo que, né, o CPV mostrou com a performance deles em Paris, que é uma potência, né? Então, 5º lugar com 89 medalhas.
Em atletismo, o atletismo dentro do resultado foi o que mais ganhou medalhas também, onde a ASICS estava com bastante sapatilha no atletismo lá. E então é uma parceria e um projeto que faz um check em várias caixinhas e que teve um casamento tão perfeito assim com os valores da marca, com o posicionamento, com o propósito, que nos enche de orgulho. E essa parte de tecnologia e produto foi muito importante, porque a gente terminou colocando detalhes nos calçados, no vestuário, enfim, nos acessórios, que realmente iam fazer a diferença no dia a dia desses atletas, que precisavam de coisas muito específicas. Então, da mesma forma que a gente tem essa parte de empatia, de ouvir as dores, né? E essa mesma empatia entra em todo esse desenvolvimento de produto que foi feito para o Comitê Paralímpico Brasileiro. E além de tudo isso, uma coisa que eu acho muito legal é que termina todo esse trabalho que foi feito desde que a gente assinou com eles, que foi no final de 2023, termina, de certa forma, influenciando outras frentes dentro da própria empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um projeto que a gente lançou na véspera das Paralimpíadas que chama ASICS para Todos. Então, se você vai numa loja física da ASICS hoje, você consegue comprar um pé do par por 50% do valor do par. Hoje, acho assim, não posso lembro estar de nenhuma errada. outra marca estar fazendo isso. Eu não vou deixar na sua boca. Eu posso estar errada, mas hoje no Brasil eu não conheço uma marca que tem esse programa, tem esse projeto. Então, se você tem uma amputação, uma malformação na perna, no pé, etc., você pode ir lá e só comprar o pé que você realmente vai usar e você compra com esse, vamos dizer assim, como se fosse um desconto, entre aspas, né? Você compra pelo produto que você vai usar. Que você vai usar. Aí o outro fica na loja, a gente vai acumulando durante os trimestres aí, os que ficam. E aí a gente faz uma doação para tem uma parceria com uma ONG. Que bacana. Que é a ADD, Associação Desportiva Deficientes. Né? E depois eles fazem essa doação para as pessoas que realmente precisam do outro par, do outro pé, vamos dizer. E dentro da ASICS, isso só existe no Japão e no Brasil, hoje. Inclusive porque a gente patrocina o Comitê Paralímpico Japonês. Né? Então, dentro da ASICS, os dois comitês paralímpicos são o Japão e Brasil. E isso acaba interferindo até no próprio negócio, do fim das contas. Né? É o patrocínio que interfere no fim no negócio, né? É bem interessante. Exatamente. Então, isso tem sido... E o legal disso também, é que eu acho importante também deixar claro, é que a gente já estava num caminho, uma trajetória, de a gente olhar para os esportes paralímpicos. Porque antes de Tóquio, a gente já estava com 4 atletas paralímpicos que a gente patrocinava. Sim. Né? Já começava a se falar em termos globais que a gente precisava dar uma olhada nisso aí. E fomos acho um dos primeiros países em patrocinar. Tem como se fosse um squad de atletas paralímpicos, né? Com a Duda, a Luísa, o Gustavo e o Vini, né? Então foi uma construção, né? A gente começou a trabalhar com eles, depois a gente se aproximou ao CPV, a gente começa a entender um pouco mais sobre essa potência que é o CPV, né, em termos globais. Sim. E o que é esse centro de treinamento. Eu me lembro que o dia que fui lá visitar o centro de treinamento, tinha uma delegação da NASA fazendo um benchmarking. Falei, gente, isso aqui é tipo de outro mundo, assim, né? Então, tem sido uma construção. Nasce de um dia para outro, a gente falou, vamos lá ver. Não, é toda uma construção, uma visão de longo prazo, um olhar bem crítico e bem sério em cima disso.
E para nós tem sido incrível, assim, porque também tem tudo a ver com o nosso posicionamento com a marca caregiver que a gente fala, né? A ASICS é uma marca caregiver, uma marca que está lá, que está acolhendo, protegendo, cuidando, né? Se a gente faz uma tradução para o português, né, dessa palavra. Então, a gente consegue unir tudo isso, né? Essa causa de caregivers, inclusão, com essa parte de alto rendimento também ao mesmo tempo. Um dos grandes desafios, né, a gente traz isso várias vezes aqui no podcast, com os entrevistados, é falar com a geração Z, né? Qual a estratégia da ASICS para chegar neste público e isso também, óbvio, impactar em manter a marca jovem? Sim, acho que essa é um desafio para todo mundo hoje, né? Até para a gente como pais, né? Como é que a gente se conecta com os nossos adolescentes? Essa parceria com Senna Brands é um exemplo de certa forma, direta ou indiretamente, tentar abrir um pouco mais o público, né? Olha, eu acho que em running a gente nem teve que se aproximar. A geração C se aproximou da corrida, a gente tá lá já. A gente tá falando de corrida faz milhões de anos, então eles... Nasceu quase com a corrida, né? A geração C está se aproximando para um espaço de bem-estar, de wellness, de longevidade, como nunca a gente viu antes. Espero que meus filhos também estejam conectados a isso? Com isso, né? Seria ótimo poder contar com isso. Então aí é muito mais a gente mostrar que a gente está lá desde sempre, e não que a gente entrou agora lá porque está na moda a corrida, né? Então é muito disso. Então, por exemplo, lá em Six House a gente tem trazido algumas crews de corrida que tem um público um pouco mais jovem para conhecer a marca, para testar produto e tudo mais. Então tem sido interessante. No próprio circuito de Golden Run que é proprietário, a gente acompanha que tem mais mulheres e pessoas mais jovens cada vez mais fazendo inscrição para essas provas. Então aí já indiretamente ou não diretamente, né, entra um público que começa a se relacionar com você e tá tendo essa experiência premium com a marca, tá entendendo um pouco mais o que é a ASICS. Então, nessa parte de running, acho que a gente, de certa forma, já está recebendo um pouco disso, mesmo que às vezes a gente tenha que chamar essas pessoas para dentro, né? A São Silvestre, né? Tem pessoas de todas as idades, de todos os tipos de perfil, enfim, é a grande festa da corrida do Brasil, né? Então... E 100 anos esse ano. 100 anos. Esse ano vai ser 100 anos. O ano passado foi muito bem sucedido, a nossa patrocínio, tudo que a gente fez na própria Expo, né? Então, assim, esse ano vai ser realmente... A gente quer que essa jornada dure mais tempo do que falar só mais perto do dia da corrida, então a gente vai aproveitar isso durante o ano inteiro. Então, esse é outro exemplo em running, por exemplo, né? O nosso patrocínio, parceria com a Bia Haddad, nos ajuda de certa forma, no sentido de, ou com a Laura Pigossi também, enfim, com mulheres que estão, tenistas e mulheres que estão falando com uma geração mais jovem, né? E agora mais pessoas estão jogando tênis, não tem quadra, né? Falam que não tem nem quadra para jogar mais, que tá difícil, porque tem um boom aí também de... A evolução do beach tênis está indo pro tênis, é engraçado. Cada vez mais você vê quem começou no beach tênis indo também pro tênis. Então, assim, com esse tipo de patrocínio, parceria, a gente consegue falar com jovens e com meninas, né, também, que estão olhando para as duas, né, como exemplos, né. E quando a gente pensa na modalidade ou na categoria de sport style, aí a gente está falando direto com a geração Z, né. Porque essa é a geração que está consumindo, né, esse tipo de produto, esse storytelling todo que a gente tem lá. Então, nessa categoria,
é um trabalho assim, de colaborações globais com marcas e lojas que são super hypadas, são super conhecidas, esses sneakerheads, dessa geração Z, que já super conhecem, né? E toda vez que a gente lança uma collab dessas globais, em 24 horas, 48 horas acabam os tênis nas lojas. E também a gente tem parcerias locais importantes, com marcas, né? E que estão super conectadas com essa cultura urbana local. Inclusive, em Sportstyle também tem algumas dessas colaborações que nasce aqui e vai para fora, né? Então, nessa categoria é mais fácil, né? Porque o público já é geração Z, né? O nosso desafio lá é fazer uma transição de uma coisa mais nichada, que a gente vem trabalhando até agora, para uma transição para um pouco mais para o mainstream, né? E não sei se vocês perceberam, mas na véspera das Olimpíadas de Paris, a ASICS lançou uma categoria, uma linha de skate. E a gente está com um trabalho de skate muito forte no Brasil. Vocês vão ver algumas coisas legais esse ano, de algumas iniciativas, uns projetos em skate. Mas aí é uma coisa mais que nasce mais na cultura de skate, né? Sim. Do que uma coisa super assim, uma awareness gigante, né? Porque para ser É uma muito coisa mais você ser autêntica para dentro do nicho do skate do que qualquer outra coisa. Isso. Então vocês vão ver algumas iniciativas, né, nesse sentido. E aí é tipo geração Z na veia, né? Porque não quer dizer que pessoas mais velhas não andam de skate, mas assim, você tá atingindo aí, né? 100% esse público, né? Então, aí são alguns exemplos de algumas coisas que a gente vem fazendo, assim. Como você falou um pouquinho disso, veio para mim um pensamento aqui, né? Como é que é a definição de para onde eu vou patrocinar, ou o que eu vou patrocinar, que propriedades eu vou olhar? A gente falou um pouquinho do CPB, mas como é que se define, vamos dizer assim, essa linha de patrocínio? Tem que buscar tudo isso? Quais são... O que a marca está querendo? Quem o público, que tipo de público quer atingir? Aí eu olho os atletas. Como é que funciona um pouco esse trabalho, vamos dizer assim? São muitas variáveis, né? É difícil de falar, é uma coisa Não só. tem uma diretriz única, obviamente. Mas assim, a gente olha para as modalidades. Bom, se a gente pensa assim, a gente olha para a nossa marca, o que combina com a nossa marca? Então, o CPV é um exemplo de uma parceria e um patrocínio, eu diria híbrido, porque tem um aspecto muito forte de marca, de construção de marca, uma coisa mais de propósito, uma coisa mais institucional que está lá dentro, mas que tem uma parte de alto rendimento e de modalidades dentro do CPV que tem a ver com a gente, atletismo, né, os velocistas, o triatlon, maratonismo, enfim, tudo que tem a ver com até tênis, né, tênis... wheelchair, de cadeira de rodas. De cadeira de rodas, o vôlei sentado, né, as esportes indoors também e tudo mais. Então, tem essa parte, aí termina sendo uma coisa mais híbrida. Depois você óbvio, tem alguns ativos, patrocínios que a gente está aproveitando do global, né? Claro. Então, por exemplo, o contrato da Bia é um contrato global, é um patrocínio global. E tênis sempre foi uma modalidade muito forte dentro da ASICS. Então, a gente sabe que tênis é uma coisa que a gente vai trabalhar, que a gente vai ter o nosso portfólio de atletas e ativações que a gente vai fazer durante o ano em cima disso. Então, isso é meio que óbvio. E aí, aqui dentro dessa modalidade, entra um pouco de se aproximar mais das mulheres, se aproximar mais da geração Z e tudo mais, né? Por exemplo. E depois você tem as outras coisas que são mais óbvias, né? Que é running, que seria triatlon, velocistas, né? Os velocistas é um portfólio a gente colocou atletas velocistas dentro do portfólio pouco tempo atrás, né? É um projeto que também tem uma diretriz do global e que desce para o regional, para o Brasil. Então, hoje, se você olha para os nossos atletas, é uma mistura
de maratonistas, velocistas, triatletas, tenistas. Tem assim, os paratletas que dependendo Sim. da modalidade, mas também tem muito a ver com tudo isso, né? Não foge muito disso. Pode ser que em alguns outros países da América Latina tenha, não necessariamente atletas, mas assim, o paddle é muito forte em alguns países, Sim, né? o E a paddle é gente muito tem forte. tênis para isso. Então pode ser que tenha alguma ativação, algum projeto de Uhum. paddle, por exemplo, né? Aí vai para a especificidade regional, vamos dizer assim. Né? Isso. Então é um pouco olhar para uma mistura aí de alto rendimento, quem poderia nos representar lá, né, em campeonatos globais e tal, mas também a nova geração, né? Uhum. Com quem a gente consegue contar uma história de longo prazo, que a gente começa agora e depois mais para frente a gente faz né, dá um passo juntos, né? Uhum. Saindo um pouquinho do foco, mas você também faz um trabalho de mentoria para startups, né? Você também tem esse trabalho. Conta um pouquinho para a gente. Sim. Faz um tempo. Eu entrei nesse mundo de startups, esse ecossistema de inovação, em 2018. E foi entre a Puma e a ASICS que eu entrei e mergulhei um pouco nesse ecossistema. Então, tem várias plataformas de aceleração e de startups que eu acompanho. Inclusive, a própria ASICS tinha também, em um momento, um programa de aceleração de startups. Eu também estava envolvida com isso. A ASICS tem um braço que chama ASICS Ventures, que eles patrocinam não, eles investem em startups, mas não tem mais esses programas de aceleração como eles tinham antes, né? Mas eles investem em startups no mundo inteiro. E para mim foi muito legal, porque até essa vertical de sports tech tem crescido muito nos últimos anos também, né? Então, assim, eu gosto de estar muito próxima do que está acontecendo, quais são esses aplicativos, ou enfim, não são só aplicativos, né? São diferentes tipos de startups que estão aí flertando com o esporte, mas também que tem algumas que tem a ver com wellness, que tem a ver com bem-estar, longevidade. Então, é uma mistura de diferentes tipos de propostas. E eu ajudo com essas mentorias, né, que eu faço de vez em quando precisam de mim. E pelo menos eu tenho um pulso aí do que está rolando aí nesse mundo. Porque você nunca sabe, né? Talvez algumas dessas startups podem ter algum tipo de relacionamento com a marca em algum momento. E também a gente tem um projeto interno dentro da empresa que chama ASICS Tank, que os próprios funcionários fazem um pitch interno para a gente. Eu sou uma dos tubarões. Shark Tanks. Como se fosse Você é uma dos Sharks. Eu sou uma das Sharks, junto com outras pessoas, outros diretores. A gente acabou de fazer isso agora, na real. Acho que já é o quarto projeto. Aí as pessoas pensam em alguma dor ou pensam em algum projeto específico e fazem um pitch, né? Tem todo um processo seletivo, né? E depois fazem um pitch pra gente. E depois alguns desses projetos terminam sendo executados, né? O ASICS para Todos, inclusive, nasce desse... De certa forma, o patrocínio CPV inspira, né, as pessoas dentro da empresa. Isso é levado para essa plataforma interna e depois é executada na ponta. Isso ajuda uma empresa centenária, quase centenária, né? Quantos anos está a ASICS agora? Fugiu da 1949. 49, quase centenária. 80, quase 80. Um pouquinho mais nova que a minha mãe. A tentar sempre se manter mais jovem e atual, né? Isso ajuda muito, não ajuda? Acho que é uma cultura que traz uma oxigenação aí, né?
Você fala com... Não, com um programa desses mesmo, de forçar, não forçar, mas é incentivar a ter a criatividade, a ter essa mudança, né? Eu acho, sim, sim. Não, o fato de que também tem um braço que está olhando para a inovação do global, né, e que está investindo, né, acho importante. Vai, George, teu momento. Pergunta, o que é inovação para você? Pronto, eu fiz no lugar do George essa pergunta. Uma boa pergunta. Olha, eu acho que é você ter uma solução diferente e inusitada para talvez um problema que todo mundo já sabe que existe, mas ninguém conseguiu desdobrar isso de uma forma ágil. Que não quero usar a palavra inovadora, né? Porque aí eu estou usando a mesma palavra na pergunta, né? Mas eu acho que a palavra executar é importante, porque você pode ter uma ideia muito boa e diferente, mas se você não testa e depois executa, tanto faz, está na tua cabeça, ou na cabeça de alguém, você falou em alguma reunião, você falou em alguma coisa, mas você tem que poder colocar no mercado, você tem que poder colocar no... Às vezes não necessariamente é uma coisa que vai te dar um retorno gigante de vendas, ou sei lá. Pode ser que seja uma inovação para um grupo nichado de pessoas, né? Ou restrito, né? Um público restrito. Mas aí, então, assim, para mim é tipo isso. A execução é a mais importante, né? E poder testar isso de certa forma antes também, você aprender nesse ciclo vicioso aí de fazer uma coisa mais ágil para conseguir oferecer a melhor solução, né? Uhum. Inovação é isso aqui. Isso aqui é inovação. Você pensar, é conectar os pontos de uma forma diferente, né? O que chama o connect the dots de uma forma diferente. Juntar duas áreas que talvez não pareçam que têm coisas em comum e você encontrar alguma coisa, um overlap aí em comum entre duas coisas que talvez pareçam que são totalmente opostas, né? Mas voltando aqui, isso aqui é inovação no sentido de alguém falou, não, mas o Ayrton Senna, ele corria, ele era rápido. E também, e aí você começa a fazer todo esse raciocínio de, não, mas ele tinha todo um pensamento de mente sã, corpo são. Então, para ele, a saúde mental também era importante. Aí, e a ASICS tem uma proposta similar. Vamos juntar essas duas coisas porque assim, por exemplo, diferente de outras marcas no mercado, a ASICS não tem uma linha de produtos ou categoria de motorsports. Você não investe nisso. A gente não tem isso. Você concorda? Sim, sim. Já estou indo além aqui no meu raciocínio aqui com vocês. Talvez uma outra marca teria, e nesse sentido da modalidade, teria mais coisa em comum com a Ayrton Senna. Você concorda comigo? Eu vou concordar em partes. Não, porque ela teria, mas ela não tinha o que vocês souberam se apropriar, entre aspas, muito bem, que é a relação do Senna com a marca. O Senna corria com o Tiger. Eu lembro disso também, e depois vocês também souberam magistralmente mas ele contar também essa usou história. outros produtos. Não, usou né? também, Sim. mas é que tinham muitas fotos. Sim. A memória dele usando a marca. Sim. Como o carro preto, o boné do Banco Nacional, enfim. Sim. Foram ícones ali do Senna. O tênis muito menos, mas vocês souberam se apropriar da história. Ele também tem uma relação muito carinhosa com o Japão. Além Japão. disso. Além disso. Então você começa a juntar, são ideias e coisas meio que soltas. Tá tudo meio largado aí no ar, tá tudo né? no ar, assim, e você começa a trazer pra mesa, assim, ó. Aí você começa a conectar as coisas. Você fala, nossa, isso aqui faz sentido, né? Tipo, não é que a gente inventou isso aqui do nada. Tem todo um respaldo de verdade
que deixa um trabalho de marketing, de produto, um lançamento, uma ativação muito mais autêntica, muito mais verdadeira, né? Então, acho que tem um pouco disso também, de conectar coisas que talvez estão soltas, o que parece que não estão conectadas, e você, em pouco tempo, você conecta elas rapidamente. E você fala, nossa, é isso. Vamos entrar mais no detalhe disso aqui. Vamos fazer um mergulho nessa storytelling, nessa ideia aqui. É tipo, para mim, é um pouco disso também. Não, e aí não dá para perder esse gancho. Recentemente teve uma corrida na qual robôs participaram e correram. Recente agora, né? Na China, né? Inclusive, óbvio, né? Os humanos chegaram ali com horas antes dos robôs, mas você observa, né, uma evolução, né, muito rápida. E aí me ocorreu, dentro dos meus pensamentos malucos, que daqui a alguns anos, ou talvez poucos anos, as empresas de material esportivo vão ter que patrocinar robôs, porque eles vão estar participando de corridas. É muito louco isso, porque ele correndo, imagina ele com um ASICS, correndo com roupa da ASICS. Isso pode acontecer. Meu Deus. Não, mas aí para pensar, a gente está falando agora aqui de inovação. Eu sei que é uma coisa maluca. Eu tô olhando na frente. Você já foi bem longe. Eu fui bem longe. Mas a hora que eu vi o robô correndo e eles cruzando a linha de chegada e seres humanos, eu falei assim, cara, daqui a algum momento, aí você vai ter que entrar em contato com a robótica XYZ. Ó, você tem um robô aqui que está participando de corridas, ou vai ter uma corrida só de robô. Queremos patrocinar um robô. Dentro dessa maluquice que eu trouxe agora. E olhando essa coisa de tendência. Eu sei que eu fui louco nesse momento. Mas é algo que, e temos aqui um especialista também em marketing esportivo, é algo que você, olhando pela perspectiva da empresa, uma pessoa que vive o marketing esportivo há 2 décadas, pelo menos, a gente pode estar vivendo uma revolução eminente quando a gente fala de marketing esportivo, pelo menos nesse segmento, a partir desta corrida na qual robôs participaram junto com seres humanos? Eu teria que processar isso, mas assim, eu acho que o que está influenciando bastante o ecossistema agora é inteligência artificial, né? Isso está mexendo com tudo. Então, inclusive, essa semana, é que eu preciso ler um pouco mais, mas saiu uma notícia de que a ASICS está lançando, investindo junto com uma startup, um concierge, tipo um aplicativo que é quase um concierge de corrida, que te ajuda com um monte de coisa. Hoje tem um pouquinho disso em algumas ofertas, algumas propostas, mas eu acho que a gente está só no comecinho do que seria uma onda aí, uma fase de personalização máxima de qualquer coisa que você poderia fazer nesse mundo esportivo aí. Assim, vamos pegar a corrida como exemplo. Não, o teu tênis vai ser 100% personalizado para teu pé. Aí você vai ter no aplicativo lá um concierge que vai te dar exatamente o que você tem que... tudo. Aí tem que a palmilha ser desse jeito, a altura disso, daquilo. Não, tal, mas não. Todas as coisas não só os treinos, a nutrição, a não sei o quê. Isso já até dá. Isso até já tem. Isso até tem. Então, eu até brinco, que outro dia eu brinquei de montar e aí eu pedi para a inteligência artificial dar, mas quais são os exercícios que eu tenho que fazer? Aí tinha lá, fazer a fundo, fazer não sei o quê, aí tinha lá, prancha. Aí eu pedi imagens, então me dá imagem de como é o exercício. A prancha, eles botaram 4 pranchas de surf. Ou seja, o robô ainda deu um tilt ali no robô. Tem que dar um refinamento, Mas é isso, tá cada vez... E isso veio em menos de 5 minutos, veio já todo um plano. Ó, faz desse jeito, faz aquilo, para fortalecer, para isso, para aquilo. E embaixo tinha consulte médico, especialista, se tiver dor e tal. Não, e esse, por exemplo, esse concierge aí que a ASICS tem investido. Enfim, eu tô que entender um pouco mais, porque foi tipo ontem que lançou a notícia.
está integrado ou vai estar, de certa forma, integrado ao Runkeeper, que é nosso aplicativo De corrida. de corrida, que vai estar também integrado ao Race Roster, que é o aplicativo, enfim, a plataforma de inscrição de prova da ASICS, que é da ASICS. Sim. Ou que a ASICS comprou, né? Sim, sim, sim. Que está integrado com o One ASICS, que é o nosso programa de fidelidade. Então, assim, tudo isso vai estar integrado, então o consumidor final e o corredor vai conseguir ter um suporte aí de produtos, serviços e experiências que vai acompanhar ele ou ela durante o ano inteiro, junto com as provas que ela colocou no calendário, ou ele colocou no calendário que ele vai correr esse ano. E tá tudo integrado, né? Porque eles sabem qual é o tênis que está usando para treinar, eles sabem qual é a tua prova-alvo, eles sabem, entendeu? Tipo... E vai te dar, obviamente, no fim, isso vira venda, né? Porque provavelmente eu fiz, tá na hora de trocar o tênis, melhor que você correr, faz o treino com esse e corre com aquele, sei lá, né? Tô entrando no detalhe. Exatamente, é dar o suporte durante a jornada inteira de todo esse capítulo de corrida desse ano dessa pessoa, entendeu? Então, acho que é tipo isso. Eu acho que agora tem aplicativos e serviços que estão lá, mas estão todos meio que separados. Sim. No momento que você junta tudo isso e eles estão falando entre eles sobre as coisas, connecting the dots, né? Conectando os dados e as pontes aí, supostamente é algo mais forte, né? Algo mais exponencial, né? Sem dúvida nenhuma. É a alexização das nossas experiências de consumo, né? Alexa. Mas é isso. Você vai falar e vai, né? Vai ser cada vez mais isso, né? A gente está vendo aos poucos, mas a tendência é essa. Vai fechar tudo e ser tudo entregue e personalizado. Sim, sim. Agora, eu correr numa prova do lado de um robô, acho que não ia gostar, não. Eu também Não. acho. Não. Só você, seu... Não, eu só trouxe pro debate. Um exemplo. Vou pro debate. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Imagina daqui a um tempo se eles lançarem a ASICS. Meu Deus. Mistura de ASICS com Alexa. Nossa senhora, não, para, George. Para. Segue, bora. Vamos, George, já deu seu tempo. Boa, manda. Então agora é sua hora. É minha hora? Sua hora. Mas ela tá lá, a carinha dela, tá preparadíssima. Vamos ver se ela tá preparada para o que virá, porque a gente já percebeu que da cabeça do George a gente não sabe o que virá. Chegou a hora, meu querido, é a hora do momento, George. Você adora karaokê. Adoro. Quando você canta, qual a música que mais te representa como pessoa? A sua vida, tudo. Nossa, tô pensando no top 5 de karaokê. É que assim, não necessariamente é a que eu sempre canto, é a que me representa, né? Sim. Mas assim, uma que eu sempre gosto de cantar é do Guns N' Roses. É o... Não, Guns N' Roses? Não. Sweet Child of Mine. Guns N' Roses. Guns N' Roses, sim. Agora tô misturando todas as músicas aí na minha cabeça. Porque é uma música que eu gosto muito, assim. Eu gosto do... Não é necessariamente uma coisa, não é a letra necessariamente, é só cantar, né? E o final da música, assim, é uma coisa que você pode dar um show, assim, né? Porque não é só a letra e a música, é a performance que você tá dando no karaokê, né? Agora não sei se eu vou conseguir te responder essa pergunta, porque teria que dar uma pensada nisso aí. Que música me representa, assim, tipo, eu. Seguramente seria uma música dos Beatles, assim. Mas não sei qual exatamente. Porque é uma coisa que... eu ouvia muito Beatles de criança, né, na minha casa. E foi com Beatles que eu aprendi a falar, né, em inglês, né, de certa forma. Então, acho que seria uma música dos Beatles. Agora, qual música exatamente, eu teria que dar uma pensada. Mas você consegue dar uma palhinha rapidinha de Guns aí pra gente? Só uma palhinha. De Guns N' Roses? Só uma palhinha. Você quer que eu ponha aqui no aplicativo? Você gosta de karaokê também? Hã?
Você gosta de karaokê? Fazer festa, a gente tá sempre aí, né? Eric, a gente se conhece há muitos anos. Mas dá uma palhinha pra gente, dá uma palhinha. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories. E aí vai. Nossa, fechou o podcast, acabou. Tchau. Não tenho mais nada a falar diariamente, maquinadoesporte.com.br, @Máquina Esporte, Constância Novillo. Depois desse seu final, Muito espetacular. show de bola. Mas todo o resto foi mais espetacular ainda. Esse foi só o dote pessoal, dote Ela particular. conectou tudo. Mas falou de tudo, falamos de inovação, falamos de produto, linha Ayrton Senna, collabs, geração Z, que mais coisa? A gente falou CPV. marketing, Comitê Paralímpico Brasileiro, patrocínio com propósito, grandes storytellings, enfim. Robôs Também, você conseguiu. Ele quer ainda correr com o robô. Você chama um robô para chamar de seu, George, sem problemas. Cons, obrigado demais, foi um prazer. Obrigada a vocês, foi ótimo. Teremos mais ainda, com ou sem Sweet Child of Mine, mas tudo bem. Tá Que bom. final! Desse jeito, O momento George mais acústico, podemos dizer sem assim. dúvida nenhuma, mais acústico de todos. Ok? Here we go now. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, Cons. Obrigada a Obrigado, Cons. vocês, obrigada.